Olha, eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que é absolutamente necessária neste momento da sua vida. Sabe aquela pessoa que te feriu profundamente, que te machucou de uma forma que você jamais imaginou ser possível, que te fez questionar o seu próprio valor como mulher, como ser humano? Pois é, essa pessoa pode estar, neste exato momento, construindo uma vida feliz, plena, enquanto você continua presa nessa dor, nesse ressentimento que te consome por dentro como um veneno lento. E o mais assustador de tudo isso é que enquanto você permanece amarrada a essa mágoa, quem realmente está perdendo a vida aqui é você, não é ele. Deixa eu te contar uma história que eu vi no meu consultório há algumas semanas. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, 52 anos, uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida, profissionalmente, chegou no meu consultório completamente destruída. Sabe por quê? Porque ela descobriu, através das redes sociais, que o ex-marido, aquele que a traiu, que a humilhou, que a fez sentir-se insignificante durante anos, estava noivo de uma mulher 20 anos mais nova. E não era só isso. Ele parecia radiante, feliz, renovado. Enquanto isso, Márcia estava há 3 anos vivendo praticamente como uma reclusa, recusando convites, evitando conhecer pessoas novas, alimentando uma raiva tão profunda que estava literalmente adoecendo. Ela desenvolveu problemas de pressão alta, insônia crônica e o pior de tudo, havia perdido completamente a capacidade de confiar em qualquer pessoa. Você consegue visualizar essa cena? Consegue sentir a dor dessa mulher? Porque eu aposto que de alguma forma você já viveu algo parecido ou está vivendo agora mesmo. Talvez não seja com um ex-marido, talvez seja com uma amiga que te traiu, com um familiar que te decepcionou, com alguém que você amava e que simplesmente te descartou como se você não tivesse valor nenhum. E agora você está aí carregando esse peso, essa mochila cheia de pedras que só fica mais pesada a cada dia que passa. Agora eu quero que você pare por um segundo e pense comigo, enquanto você está gastando sua energia vital, sua saúde mental, seu tempo precioso, ruminando sobre o que essa pessoa te fez, sobre como ela te machucou, sobre como seria diferente se as coisas tivessem acontecido de outra forma. Essa mesma pessoa provavelmente está vivendo a vida dela. Ela está rindo, se divertindo, construindo novas memórias, novos relacionamentos, enquanto você está presa numa prisão emocional que você mesma construiu. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que você está dando a essa pessoa um poder sobre você que ela nem sequer sabe que tem. Você está permitindo que alguém que já saiu da sua vida continue controlando seus pensamentos, suas emoções, suas decisões, seu futuro. E aqui vai a parte que realmente deveria te assustar. Se você não aprender agora, hoje, neste momento, como lidar de forma saudável com quem te feriu, você vai passar o resto da sua vida sendo refém dessas feridas. Você vai afastar pessoas maravilhosas que poderiam entrar na sua vida porque vai estar com tanto medo de ser machucada novamente que vai construir muros tão altos que ninguém conseguirá atravessar. Você vai perder oportunidades incríveis de ser feliz, de se apaixonar novamente, de construir relacionamentos verdadeiros e profundos, porque vai estar tão ocupada protegendo suas feridas antigas que não vai conseguir enxergar as possibilidades novas que a vida está te oferecendo. E olha, eu não estou falando de teoria aqui. Eu não estou te dando um discurso bonito de autoajuda que você vai esquecer daqui a 5 minutos. Eu estou falando como psiquiatra, como alguém que já atendeu milhares de mulheres que chegaram no meu consultório completamente destruídas por não saberem lidar com as feridas emocionais que outras pessoas causaram nelas. E sabe o que eu descobri ao longo de todos esses anos
de prática clínica, que a maioria dessas mulheres não estava sofrendo pelo que aconteceu com elas, mas sim pela forma como elas estavam lidando com o que aconteceu. Porque, veja bem, a dor é inevitável. Quando alguém te machuca, quando alguém te trai, quando alguém te decepciona profundamente, você vai sentir dor. Isso é humano, isso é natural, isso faz parte da experiência de estar viva e de se relacionar com outras pessoas. Mas o sofrimento prolongado, esse sofrimento que se estende por meses, por anos, por décadas, esse sofrimento é uma escolha. E eu sei que você pode estar pensando agora, mas Ana Beatriz, como assim uma escolha? Eu não escolhi sofrer. Eu não pedi para ser machucada. E você está absolutamente certa. Você não escolheu ser ferida, mas você está escolhendo todos os dias como você vai reagir a essa ferida. Deixa eu te explicar isso de uma forma mais clara, porque isso é fundamental para você entender o que vem a seguir. Quando alguém te machuca, essa pessoa planta uma semente de dor dentro de você. Agora você tem duas opções. Você pode regar essa semente todos os dias com pensamentos de raiva, de vingança, de ressentimento, de autopiedade, e essa semente vai crescer e se transformar numa árvore gigantesca que vai ocupar todo o espaço da sua vida emocional, que vai fazer sombra em tudo que é bom, que vai impedir que outras coisas cresçam no jardim da sua vida. Ou você pode reconhecer que essa semente está lá, você pode sentir a dor que ela causa, mas você pode escolher não regá-la, você pode escolher não dar a ela o poder de definir quem você é e como você vai viver daqui para frente. E agora vem a parte que realmente deveria te deixar apavorada. Porque se você continuar regando essa semente, se você continuar alimentando esse ressentimento, essa mágoa, essa raiva, não é só a sua vida amorosa que vai ser destruída, é a sua saúde física também. Eu não estou exagerando quando digo isso. Existem inúmeros estudos científicos, pesquisas sérias, dados concretos que mostram a relação direta entre ressentimento crônico e uma série de doenças graves. Estamos falando de hipertensão, de problemas cardíacos, de doenças autoimunes, de depressão profunda, de ansiedade generalizada, de insônia crônica, de envelhecimento precoce. Guardar mágoa literalmente te envelhece mais rápido. Porque o que acontece no seu corpo quando você fica ruminando sobre uma situação dolorosa? Seu organismo entra em estado de estresse crônico. Seu corpo libera cortisol constantemente, seus níveis de inflamação aumentam, seu sistema imunológico fica comprometido, sua pressão arterial sobe, sua qualidade de sono diminui drasticamente e tudo isso vai se acumulando dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que seu corpo simplesmente não aguenta mais e começa a manifestar doenças. E aí você vai parar no médico, vai fazer exames, vai tomar remédios, mas ninguém vai te perguntar sobre aquela mágoa que você está guardando há anos, sobre aquele ressentimento que está te consumindo por dentro. Então me diz uma coisa, vale a pena? Vale a pena destruir a sua saúde, a sua paz, a sua alegria, o seu futuro, por causa de alguém que provavelmente nem está pensando em você? Vale a pena dar esse poder todo para uma pessoa que já demonstrou que não te valoriza, que não te respeita, que não merece ocupar nem um segundo dos seus pensamentos? Porque é exatamente isso que você está fazendo quando você se recusa a aprender como lidar de forma saudável com quem te feriu. E olha, a situação fica ainda pior quando a gente analisa o impacto que isso tem nos seus relacionamentos futuros. Porque quando você carrega essas feridas não curadas, quando você não processa adequadamente a dor que alguém te causou, você inconscientemente começa a projetar essa dor em todas as pessoas novas que entram na sua vida. Você começa a ver ameaças onde não existem, você começa a interpretar gestos inocentes
como sinais de traição, você começa a sabotar relacionamentos que poderiam ser maravilhosos, porque você está com tanto medo de ser machucada novamente que você prefere destruir tudo antes que a outra pessoa tenha a chance de te machucar. Eu tive uma paciente, vamos chamá-la de Sônia, 57 anos, que havia terminado um relacionamento abusivo há 5 anos. E ela finalmente conheceu um homem maravilhoso. Um homem que a tratava com respeito, com carinho, com admiração. Mas sabe o que aconteceu? Ela não conseguia acreditar que aquilo era real. Toda vez que ele chegava 10 minutos atrasado, ela tinha certeza de que ele estava com outra mulher. Toda vez que ele estava quieto, pensativo, ela tinha certeza de que ele estava planejando terminar com ela. Toda vez que uma mulher comentava algo nas redes sociais dele, ela entrava em pânico. E adivinhe o que aconteceu? O relacionamento terminou. Não porque ele era ruim, não porque ele a traiu, mas porque ela estava tão presa nas feridas do passado que não conseguiu estar presente no relacionamento atual. E o mais triste de tudo isso é que depois que o relacionamento terminou, Sônia veio no meu consultório dizendo que tinha certeza de que nunca mais ia conseguir confiar em ninguém, que todos os homens eram iguais e ela estava destinada a ficar sozinha. Mas a verdade dura e crua que eu tive que dizer para ela é que o problema não eram os homens. O problema era que ela não havia curado as feridas que o relacionamento anterior tinha deixado. Ela não havia aprendido a lidar de forma saudável com a dor que aquele homem tinha causado. E por isso ela estava condenada a repetir o mesmo padrão, a sabotar todos os relacionamentos futuros, até que ela finalmente fizesse o trabalho interno necessário para se curar. Então me responde com sinceridade. Você quer ser como a Sônia? Você quer passar os próximos anos da sua vida destruindo oportunidades reais de felicidade porque você está preso em feridas antigas. Você quer chegar aos 60, aos 70 anos e olhar para trás e perceber que você desperdiçou décadas da sua vida porque você não teve coragem de enfrentar a dor, de processar as feridas, de aprender a lidar de forma madura e saudável com quem te machucou? Porque eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha dito para você. O tempo não cura feridas emocionais. Essa história de que o tempo cura tudo é uma das maiores mentiras que a gente ouve por aí. O tempo sozinho não cura nada. O que cura feridas emocionais é o que você faz com o tempo. É o trabalho consciente que você faz para processar a dor, para entender o que aconteceu, para ressignificar a experiência, para extrair aprendizados, para fortalecer suas fronteiras emocionais, para reconstruir sua autoestima, para recuperar sua capacidade de confiar. E aqui está a parte que deveria realmente te apavorar. Enquanto você está parada no tempo, presa nessa dor, nesse ressentimento, a vida está passando, os anos estão passando, as oportunidades estão passando, as pessoas estão passando. E um dia você vai acordar e vai perceber que você perdeu anos preciosos da sua vida porque você estava tão ocupado olhando para trás, tão ocupado ruminando sobre o que aconteceu, tão ocupado odiando quem te machucou e que você esqueceu de viver o presente e de construir o futuro. E sabe o que é ainda pior? Enquanto você está presa nessa prisão emocional, a pessoa que te machucou provavelmente está vivendo a vida dela normalmente. Ela está rindo, se divertindo, construindo novos relacionamentos, fazendo novos planos, realizando sonhos. E você? Você está dando a essa pessoa o poder de controlar a sua vida, de definir o seu humor, de determinar se você vai ser feliz ou infeliz, de decidir se você vai ter paz ou vai viver em constante tormento interno. Pensa bem nisso. Você realmente quer dar esse poder para alguém que já demonstrou que não te valoriza? Você realmente quer que a sua felicidade, a sua paz, o seu bem-estar dependam de alguém
que te machucou, porque é exatamente isso que acontece quando você não aprende a lidar de forma saudável com as feridas emocionais. Você se torna refém da pessoa que te feriu. Você dá a ela um controle sobre você que ela nem sequer pediu, que ela nem sequer quer, mas que você insiste em dar. E olha, eu entendo perfeitamente por que que é tão difícil soltar essa mágoa. Eu entendo por que é tão difícil perdoar, por que é tão difícil seguir em frente, porque de alguma forma distorcida, manter essa raiva, manter esse ressentimento, faz você sentir que ainda tem algum controle sobre a situação, faz você sentir que de alguma forma você está punindo a pessoa que te machucou, faz você sentir que você está sendo fiel a si mesmo, que você está defendendo sua dignidade ao se recusar a deixar passar o que aconteceu. Mas eu preciso te dizer a verdade dura, crua, mas absolutamente necessária. Quando você guarda mágoa, quando você alimenta ressentimento, quando você se recusa a processar a dor de forma saudável, a única pessoa que você está punindo é você mesma. A pessoa que te machucou provavelmente nem sabe o quanto você ainda sofre. Provavelmente nem pensa em você. Provavelmente está vivendo a vida dela normalmente enquanto você está se destruindo por dentro. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? É que ao guardar essa mágoa, ao alimentar esse ressentimento, você está permitindo que a pessoa que te machucou continue te machucando todos os dias. Ela te machucou uma vez lá no passado, mas você está permitindo que ela te machuque de novo hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, toda vez que você revive mentalmente o que aconteceu, toda vez que você alimenta pensamentos de raiva e vingança. Então vamos falar sério agora. Vamos parar de fugir da realidade e vamos encarar de frente o que precisa ser encarado. Se você não aprender agora, hoje, neste exato momento, como lidar de forma saudável e madura com quem te feriu, você vai carregar essas feridas pelo resto da vida. E essas feridas vão infectar tudo. Vão infectar seus relacionamentos futuros, vão infectar sua relação com você mesma, vão infectar sua saúde física e mental, vão infectar sua capacidade de ser feliz, de sentir prazer, de aproveitar a vida. E o pior de tudo é que você vai olhar em volta e vai ver outras mulheres da sua idade, mulheres que também foram machucadas, que também passaram por decepções, por traições, por dores profundas, mas que conseguiram se curar e que conseguiram seguir em frente, que conseguiram reconstruir suas vidas, que estão felizes, plenas, realizadas, em relacionamentos saudáveis, vivendo com leveza e alegria, e você vai se perguntar por que você não consegue fazer o mesmo. E a resposta vai ser simples e dolorosa, porque você não fez o trabalho necessário. Porque você escolheu ficar presa na dor. Porque você não teve coragem de enfrentar suas feridas e curá-las adequadamente. Mas olha, ainda dá tempo. Ainda não é tarde demais. Não importa quantos anos você passou carregando essas feridas. Não importa quão profunda é a dor que você sente. Não importa quantas vezes você já tentou seguir em frente e não conseguiu. Ainda dá tempo de aprender a lidar de forma saudável com quem te feriu. Ainda dá tempo de se libertar dessa prisão emocional. Ainda dá tempo de recuperar o controle da sua vida, da sua paz, da sua felicidade. Mas para isso, você precisa estar disposta a fazer algo diferente do que você tem feito até agora. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Se você continuar alimentando os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos padrões de comportamento, você vai continuar presa no mesmo lugar, sentindo a mesma dor, vivendo a mesma vida limitada e infeliz. Agora, antes de eu te mostrar exatamente o que você precisa fazer para se libertar dessas feridas, para aprender a lidar de forma saudável com quem te machucou, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo
e está sentindo que ele está tocando em pontos importantes da sua vida, se você está reconhecendo que precisa dessa informação, que precisa dessas ferramentas que eu vou te dar, eu quero que você se inscreva agora no canal. Porque eu não faço esses vídeos por hobby. Eu faço porque é minha missão levar informação de qualidade baseada em ciência, em psicologia, em anos de experiência clínica para mulheres que precisam dessa informação para transformar suas vidas. E quando você se inscreve, Quando você ativa o sininho, você está me dizendo que valoriza esse conteúdo, que quer continuar recebendo essas ferramentas e você está me dando a motivação para continuar produzindo vídeos que podem literalmente mudar a sua vida. Então vai lá agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois volta aqui, porque o que vem a seguir é absolutamente crucial para a sua cura emocional. E já que você está fazendo isso, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual foi a ferida mais profunda que alguém já causou em você. Não precisa dar detalhes, não precisa expor sua intimidade, mas me conta de forma geral qual foi a situação que mais te machucou e que você ainda carrega no coração. Porque quando você escreve sobre isso, quando você coloca em palavras, você já está dando o primeiro passo para processar essa dor de forma saudável. E além disso, quando você lê os comentários das outras mulheres, você percebe que não está sozinha, que outras pessoas também passaram por situações parecidas, e isso já traz um certo conforto, uma certa sensação de pertencimento que é fundamental no processo de cura. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Vamos falar sobre como você vai lidar de forma saudável, madura, inteligente, com quem te feriu. E olha, eu não vou te dar aqueles conselhos genéricos que você encontra em qualquer lugar. Eu não vou te dizer para simplesmente perdoar e esquecer, porque isso é simplista demais e não funciona. Eu não vou te dizer para fingir que não aconteceu nada, porque isso é negar a realidade e negar a sua dor. Eu vou te dar ferramentas práticas, concretas, baseadas em ciência, em psicologia, em neurociência, em tudo que eu aprendi ao longo de décadas estudando e atendendo pessoas com feridas emocionais profundas. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é absolutamente fundamental, é que lidar de forma saudável com quem te feriu não significa necessariamente perdoar essa pessoa. Eu sei que isso pode soar estranho porque a gente vive numa cultura que romantiza o perdão, que coloca o perdão como se fosse a solução mágica para todos os problemas emocionais, mas a verdade é que o perdão é um processo complexo, que nem sempre é possível, que nem sempre é necessário e que definitivamente não deve ser forçado. O que você realmente precisa não é necessariamente perdoar quem te machucou. O que você precisa é se libertar da carga emocional negativa que essa situação está causando em você. Você precisa processar a dor, extrair os aprendizados, fortalecer suas fronteiras emocionais e seguir em frente com a sua vida sem carregar esse peso que está te impedindo de ser feliz. E isso pode acontecer com ou sem perdão. Porque veja bem, existem situações em que o perdão é possível e até benéfico. Existem situações em que a pessoa que te machucou reconhece o erro, se desculpa sinceramente, muda de comportamento e vocês conseguem reconstruir a relação de uma forma mais saudável. Mas existem também situações em que isso não é possível. Situações em que a pessoa que te machucou nem sequer reconhece que fez algo errado. Situações em que essa pessoa é tóxica, abusiva, manipuladora e manter qualquer tipo de contato com ela seria prejudicial para você. Situações em que perdoar significaria minimizar a gravidade do que aconteceu e se colocar em risco de ser machucada novamente. Então, o primeiro passo não é se forçar a perdoar. O primeiro passo é reconhecer e validar
a sua dor. É olhar para o que aconteceu e dizer para si mesma: sim, isso me machucou profundamente. Sim, o que essa pessoa fez foi errado. Sim, eu tenho todo o direito de sentir raiva, tristeza, decepção, porque quando você nega a sua dor, quando você tenta minimizar o que aconteceu, quando você tenta convencer a si mesma de que não foi tão grave assim, você está, na verdade, impedindo o processo natural de cura. É como se você tivesse um ferimento físico profundo e, em vez de limpar, desinfetar e cuidar adequadamente, você simplesmente colocasse um band-aid por cima e fingisse que está tudo bem. O que vai acontecer? O ferimento vai infeccionar, vai piorar e eventualmente vai causar problemas muito maiores. É exatamente isso que acontece com feridas emocionais quando você não as processa adequadamente. Então, o primeiro passo é sentar com a sua dor. É permitir que você sinta o que precisa sentir, é chorar se você precisa chorar, é sentir raiva se você precisa sentir raiva, é sentir tristeza, decepção, frustração, qualquer emoção que esteja presente. Mas aqui está o ponto crucial. Você vai sentir essas emoções de forma consciente, presente, sem julgamento, mas também sem se afogar nelas. Você vai observar essas emoções como se fosse uma testemunha, reconhecendo que elas estão presentes, mas sem se identificar completamente com elas, porque existe uma diferença enorme entre sentir raiva e ser uma pessoa raivosa. Existe uma diferença enorme entre sentir tristeza e ser uma pessoa triste. Você pode sentir essas emoções, pode dar espaço para elas, pode reconhecer que elas fazem parte do processo de cura, mas sem deixar que elas definam quem você é, sem deixar que elas tomem conta da sua vida. E aqui vai uma técnica muito poderosa que eu ensino para minhas pacientes. Quando você sentir essas emoções difíceis relacionadas à pessoa que te machucou, eu quero que você faça o seguinte: encontre um lugar tranquilo onde você possa ficar sozinha por alguns minutos. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e coloque uma mão no seu coração. Respire profundamente algumas vezes. E então diga para si mesma: eu reconheço que estou sentindo dor. Eu reconheço que estou sentindo raiva, tristeza, decepção, e está tudo bem. É humano sentir essas emoções, eu permito que essas emoções estejam presentes, mas eu não vou deixar que elas me controlem. Eu sou maior do que essas emoções, eu sou mais forte do que essa dor. Pode parecer simples, pode até parecer bobo, mas eu te garanto que essa prática, quando feita regularmente, tem um poder transformador incrível. Porque o que você está fazendo é reconhecendo suas emoções sem se identificar completamente com elas. Você está criando um espaço entre você e suas emoções. E nesse espaço está a sua liberdade. Agora, depois que você reconheceu e validou a sua dor, o próximo passo é entender exatamente o que aconteceu, e aqui eu não estou falando de ficar ruminando obsessivamente sobre os detalhes, eu estou falando de fazer uma análise objetiva, quase como se você fosse uma cientista estudando um caso. Você vai olhar para a situação e vai se fazer algumas perguntas fundamentais. Primeira pergunta: o que exatamente essa pessoa fez que me machucou? E aqui você precisa ser específica. Não é suficiente dizer ela me traiu ou ele me humilhou. Você precisa identificar exatamente quais comportamentos, quais ações, quais palavras causaram a dor, porque quanto mais específica você for, mais fácil vai ser processar e superar. Segunda pergunta: por que isso me machucou tanto? Qual necessidade emocional minha não foi atendida? Qual expectativa minha foi frustrada? Porque às vezes a dor que a gente sente não é só sobre o que a outra pessoa fez, é sobre o que aquilo representou para nós.
é sobre as feridas antigas que aquilo reabriu. É sobre as inseguranças que aquilo despertou. Por exemplo, se o seu marido te traiu, a dor não é só sobre a traição em si. A dor pode estar conectada com a sua necessidade de se sentir valorizada, de se sentir suficiente. A dor pode estar conectada com feridas de abandono que você carrega desde a infância. A dor pode estar conectada com sua autoestima, com sua autoimagem, com suas crenças sobre relacionamentos. E quando você entende isso, quando você consegue identificar as camadas mais profundas da sua dor, você consegue trabalhar nelas de forma muito mais efetiva, porque aí você percebe que curar não é só sobre superar o que aquela pessoa específica fez, é sobre curar feridas mais antigas, sobre fortalecer áreas vulneráveis da sua psique, sobre desenvolver recursos emocionais que você ainda não tinha. Terceira pergunta: qual foi a minha participação nisso? E olha, eu sei que essa pergunta pode parecer injusta. Eu sei que você pode estar pensando, mas Ana Beatriz, eu sou a vítima aqui porque eu tenho que analisar minha participação. E eu entendo completamente essa resistência, mas me escuta com atenção. Analisar sua participação não significa assumir a culpa pelo que aconteceu, não significa justificar o comportamento da outra pessoa. Não significa que você mereceu ser machucada. O que significa é reconhecer que em qualquer interação humana, em qualquer relacionamento, existem duas pessoas envolvidas. E mesmo que a outra pessoa tenha tido um comportamento absolutamente errado, absolutamente injustificável, ainda assim você pode ter tido alguma participação que facilitou ou permitiu que aquilo acontecesse. Talvez você tenha ignorado sinais de alerta. Talvez você tenha aceitado comportamentos que não deveria ter aceitado. Talvez você não tenha estabelecido fronteiras claras. Talvez você tenha se colocado numa posição de vulnerabilidade excessiva. E entender isso não é sobre se culpar, é sobre se empoderar. Porque quando você identifica o que você fez ou deixou de fazer que contribuiu para a situação, você ganha informações valiosíssimas sobre o que você precisa mudar daqui para frente. Você identifica padrões que precisa quebrar, fronteiras que precisa estabelecer, comportamentos que precisa modificar. E isso te dá poder. Isso te coloca no controle da sua vida e dos seus relacionamentos futuros. O que eu posso aprender com essa situação? Porque, olha, toda experiência dolorosa, por mais terrível que seja, carrega lições importantes. E quando você consegue extrair essas lições, quando você consegue transformar a dor em aprendizado, você está ressignificando a experiência. Você está tirando o poder da situação negativa e transformando aquilo em combustível para o seu crescimento. Talvez a lição seja sobre a importância de estabelecer fronteiras mais claras, talvez seja sobre a necessidade de prestar mais atenção aos sinais de alerta. Talvez seja sobre trabalhar sua autoestima para não aceitar migalhas de afeto. Talvez seja sobre a importância de manter sua independência emocional mesmo dentro de um relacionamento. Talvez seja sobre reconhecer padrões tóxicos mais cedo. As lições podem ser muitas e todas elas são valiosas. E quando você faz esse exercício de extrair aprendizados da situação dolorosa, algo muito interessante acontece no seu cérebro. Você começa a processar aquela memória de uma forma diferente, em vez de ser apenas uma memória traumática que te causa dor toda vez que você lembra, ela se transforma numa memória que, embora ainda possa ser desconfortável, agora também carrega significado, carrega aprendizado, carrega crescimento. E isso muda completamente a forma como aquela experiência impacta você. Agora, depois que você fez
todo esse trabalho de reconhecer sua dor, de entender o que aconteceu, de extrair aprendizados, chegou a hora de tomar uma decisão muito importante. Você precisa decidir conscientemente que vai soltar a carga emocional negativa e vai parar de carregar esse peso, que vai parar de dar à pessoa que te machucou o poder de controlar sua vida, suas emoções, seu futuro. E olha, soltar não significa esquecer, não significa fingir que não aconteceu nada, não significa necessariamente perdoar. Soltar significa simplesmente decidir que você não vai mais permitir que aquela situação defina quem você é e como você vive. Significa decidir que você vai pegar todos os aprendizados, vai fortalecer suas fronteiras emocionais e vai seguir em frente com a sua vida. E aqui vai outra técnica muito poderosa que eu ensino para minhas pacientes, é o que eu chamo de ritual de liberação. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever uma carta para a pessoa que te machucou. E nessa carta você vai colocar tudo, toda a dor, toda a raiva, toda a decepção, tudo que você gostaria de dizer para essa pessoa, mas nunca disse. Você não vai filtrar, não vai se preocupar se está sendo justa ou injusta, se está sendo racional ou emocional. Você simplesmente vai despejar no papel tudo que está dentro de você. E depois que você terminar de escrever, você vai ler essa carta em voz alta, sozinha, num lugar onde você se sinta segura. E enquanto você lê, você vai permitir que todas as emoções venham à tona. Você vai chorar se precisar chorar, vai gritar se precisar gritar, vai sentir tudo o que precisa sentir. E depois que você terminar de ler, você vai fazer algo simbólico com essa carta. Você pode rasgá-la em pedaços pequenos. Você pode queimá-la com segurança. Você pode enterrá-la. O importante é fazer alguma ação física que simbolize que você está soltando, que está deixando ir, que está se libertando daquela carga. E eu sei que pode parecer meio místico, meio esotérico, mas eu te garanto que existe uma base psicológica muito sólida por trás desse ritual. Quando você escreve sobre suas emoções, você está processando-as de uma forma diferente. Quando você lê em voz alta, você está externalizando, está tirando de dentro de você. E quando você faz uma ação física de destruir ou se desfazer da carta, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu inconsciente de que aquilo acabou, de que você está soltando, de que está seguindo em frente. Muitas das minhas pacientes relatam que, depois de fazer esse ritual, elas sentem uma leveza que não sentiam há anos. Elas sentem como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. E isso não é mágica, é simplesmente o resultado de processar adequadamente emoções que estavam represadas há muito tempo. Agora, tem um outro aspecto fundamental que a gente precisa abordar quando falamos sobre lidar com quem te feriu. E esse aspecto é sobre fronteiras. Porque, olha, você pode fazer todo o trabalho interno de processar a dor, de extrair aprendizados, de soltar carga emocional, mas se você não estabelecer fronteiras claras e firmes, você vai continuar vulnerável a ser machucada novamente. Seja pela mesma pessoa ou por outras pessoas com comportamentos similares. E aqui está algo que muitas mulheres não entendem. Estabelecer fronteiras não é ser má, não é ser egoísta, não é ser insensível. Estabelecer fronteiras é um ato de amor próprio. É uma forma de você se proteger. É uma forma de você comunicar para o mundo como você espera ser tratada. É uma forma de você honrar a si mesma e suas necessidades emocionais. Então, depois de processar a ferida, você precisa sentar e definir claramente quais são as suas fronteiras daqui para frente.
E essas fronteiras podem variar dependendo da situação e da pessoa envolvida. Se a pessoa que te machucou é alguém que você precisa ou quer manter na sua vida, como um familiar próximo ou um ex-marido com quem você tem filhos, você precisa definir exatamente em que termos essa pessoa pode continuar na sua vida. Talvez a fronteira seja que você vai manter contato apenas para assuntos essenciais relacionados aos filhos, mas não vai mais compartilhar nada da sua vida pessoal. Talvez a fronteira seja que você vai aceitar em eventos familiares onde essa pessoa está presente, mas não vai mais ter conversas profundas ou íntimas com ela. Talvez a fronteira seja que você vai manter uma relação cordial, mas distante, sem permitir que essa pessoa tenha acesso às suas vulnerabilidades. E se a pessoa que te machucou é alguém que não precisa estar na sua vida, então a fronteira pode ser simplesmente cortar o contato completamente. E olha, eu sei que isso pode parecer drástico. Eu sei que a gente vive numa cultura que nos ensina que devemos sempre dar segundas chances, que devemos sempre tentar manter os relacionamentos, que cortar alguém da nossa vida é algo negativo. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza, você tem todo o direito de remover da sua vida pessoas que te fazem mal. Você tem todo o direito de priorizar sua saúde mental e emocional. Você tem todo o direito de dizer: não quero mais essa pessoa na minha vida. E isso não te faz uma pessoa má. Isso te faz uma pessoa sábia. Isso te faz uma pessoa que se valoriza. Isso te faz uma pessoa que entende que sua paz, sua saúde, seu bem-estar são mais importantes do que manter relacionamentos tóxicos por obrigação social ou por medo de ser julgada. Agora, estabelecer fronteiras é uma coisa. Manter essas fronteiras é outra completamente diferente. Porque o que geralmente acontece é que a gente define as fronteiras, a gente comunica essas fronteiras, mas na primeira vez que a outra pessoa testa essas fronteiras, a gente cede, a gente abre exceções, a gente deixa passar. E aí, a mensagem que a gente envia é que nossas fronteiras não são realmente firmes, que elas podem ser negociadas, que elas podem ser ignoradas. Então, depois de estabelecer suas fronteiras, você precisa estar preparada para mantê-las. Mesmo quando for difícil, mesmo quando outra pessoa tentar te manipular emocionalmente, mesmo quando você sentir culpa, mesmo quando outras pessoas te julgarem. Porque suas fronteiras existem para te proteger. E toda vez que você cede, toda vez que você abre uma exceção, você está dizendo para si mesma e para o mundo que você não se valoriza o suficiente para se proteger. E olha, eu sei que manter fronteiras pode ser especialmente difícil para nós mulheres, porque a gente foi socialmente condicionada a ser complacimente, a ser compreensiva, a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, a evitar conflitos a todo custo. A gente foi ensinada que ser uma boa mulher significa ser sempre disponível, sempre perdoadora, sempre acolhedora. E tudo isso faz com que estabelecer e manter fronteiras seja um desafio enorme. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Você não precisa ser tudo isso. Você não precisa ser sempre complacente. Você não precisa sempre perdoar. Você não precisa sempre colocar as necessidades dos outros acima das suas. Você tem todo o direito de ser seletiva sobre quem você permite na sua vida. Você tem todo o direito de ser firme com suas fronteiras. Você tem todo o direito de priorizar seu bem-estar. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Quando você começa a estabelecer e manter fronteiras firmes, você se torna mais forte. Você se torna mais confiante. Você se torna mais respeitada. Porque as pessoas ao seu redor percebem que você
se valoriza, que você se respeita, e elas começam a te tratar de acordo. E os relacionamentos que permanecem na sua vida se tornam muito mais saudáveis, porque agora eles estão baseados em respeito mútuo e não em você se sacrificar para agradar os outros. Agora, tem outro aspecto fundamental que a gente precisa abordar, e esse aspecto é sobre a sua narrativa interna, sobre a história que você conta para si mesma, sobre o que aconteceu, porque, olha, a forma como você narra uma experiência para si mesma tem um impacto enorme em como você se sente em relação a ela, em como ela te afeta daqui para frente. Se a narrativa que você criou sobre a situação é uma narrativa de vítima, onde você é impotente, onde você não tem controle, onde você está à mercê das ações dos outros, onde você é definida pela dor que te causaram, então você vai continuar se sentindo impotente, você vai continuar se sentindo vitimizada, você vai continuar dando poder para a situação e para a pessoa que te machucou. Mas se você consegue reconstruir essa narrativa de uma forma mais empoderadora, onde sim, algo ruim aconteceu, sim, você foi machucada, mas você não é definida por isso. Você é definida por como você lidou com isso, por como você se levantou, por como você cresceu, por como você se tornou mais forte. Então toda a sua experiência muda. Você passa de vítima para sobrevivente, de sobrevivente para guerreira. E isso muda tudo. Então eu quero que você faça um exercício comigo agora. Pensa na situação que te machucou. E agora eu quero que você reconstrua a narrativa dessa situação de uma forma empoderadora. Em vez de dizer, fulano me traiu e destruiu minha vida, você pode dizer, fulano me traiu. Isso foi extremamente doloroso, mas eu escolhi não permitir que isso me destruísse. Eu escolhi processar a dor, extrair aprendizados, me fortalecer e seguir em frente com minha vida. Em vez de dizer eu fui abandonada e agora estou sozinha e infeliz, você pode dizer um relacionamento terminou e, embora isso tenha sido doloroso, agora eu tenho a oportunidade de reconstruir minha vida do jeito que eu quero, de me reconectar comigo mesma, de me tornar a melhor versão de mim. Percebe a diferença? Na primeira narrativa, você é passiva, impotente, definida pelo que aconteceu com você. Na segunda narrativa, você é ativa, poderosa, definida por como você escolheu responder ao que aconteceu. E essa mudança de narrativa não é só semântica. Ela tem um impacto profundo na sua psicologia, na sua autoestima, na sua capacidade de seguir em frente. E olha, tem um conceito muito importante na psicologia que se chama crescimento pós-traumático. E esse conceito diz que, muitas vezes, depois de passar por experiências muito dolorosas, muito traumáticas, as pessoas não apenas se recuperam, mas elas crescem. Elas se tornam mais fortes, mais resilientes, mais sábias, mais compassivas. Elas desenvolvem uma apreciação maior pela vida. Elas fortalecem seus relacionamentos importantes. Elas descobrem forças que não sabiam que tinham. E isso não significa que a experiência traumática foi boa, não significa que valeu a pena. Não significa que você deveria ser grata por ter sido machucada, mas significa que você tem a capacidade de transformar até mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades de crescimento. E quando você faz isso, quando você consegue extrair crescimento da dor, você está tirando o poder da situação negativa e transformando aquilo em algo que te fortalece. Agora, eu sei que tudo isso que eu estou te falando pode parecer muito trabalho, pode parecer difícil, pode parecer que vai exigir muito de você. E a verdade é que sim, vai exigir. Curar feridas emocionais profundas não é fácil. Não é rápido, não é confortável. Mas eu preciso te perguntar, qual é a alternativa?
continuar carregando essas feridas pelo resto da vida? Continuar dando poder para quem te machucou? Continuar presa em padrões que te fazem infeliz? Continuar perdendo oportunidades de ser feliz porque você está com medo de ser machucada novamente? Porque se você não fizer esse trabalho agora, se você não enfrentar essas feridas, se você não aprender a lidar de forma saudável com quem te machucou, eu posso te garantir uma coisa: daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai estar no mesmo lugar, você vai estar sentindo a mesma dor, você vai estar presa nos mesmos padrões. E você vai olhar para trás e vai se arrepender profundamente de não ter tido coragem de fazer o que precisava ser feito quando ainda tinha tempo. Mas se você fizer esse trabalho, se você tiver coragem de enfrentar suas feridas, de processar sua dor, de estabelecer fronteiras firmes, de reconstruir sua narrativa de uma forma empoderadora, eu te garanto que daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e não vai acreditar na transformação que aconteceu. Você vai se sentir mais leve, mais forte, mais confiante, mais em paz. Você vai ter relacionamentos mais saudáveis, você vai estar vivendo uma vida mais plena, mais feliz, mais autêntica. E olha, eu não estou dizendo que você nunca mais vai sentir dor. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ser machucada, porque isso faz parte da vida, faz parte de estar viva e de se relacionar com outras pessoas. Mas o que eu estou dizendo é que quando você tem as ferramentas certas, quando você sabe como processar a dor de forma saudável, quando você tem fronteiras firmes, quando você tem uma autoestima sólida, as feridas futuras não vão te destruir. Elas vão doer, sim, mas você vai saber como lidar com elas. Você vai saber como se curar. Você vai saber como seguir em frente. Agora, tem um aspecto que eu ainda não abordei e que é absolutamente fundamental. E esse aspecto é sobre auto-perdão. Porque, olha, muitas vezes quando a gente é machucado, a gente não guarda raiva apenas da pessoa que nos machucou. A gente guarda raiva de nós mesmas também. A gente se culpa por não ter visto sinais, por ter confiado quando não deveria, por ter aceitado comportamentos inaceitáveis, por ter ficado quando deveria ter ido embora, por ter amado demais, por ter se entregado demais. E essa raiva direcionada a si mesma, essa culpa, essa autocrítica severa pode ser tão destrutiva quanto a raiva que você sente da pessoa que te machucou. Porque quando você não se perdoa, quando você fica se punindo mentalmente por escolhas que fez no passado, você está impedindo sua própria cura. Você está criando uma prisão interna da qual você não consegue escapar. Então eu preciso que você entenda algo muito importante. Você fez o melhor que podia com os recursos emocionais, com a consciência, com as informações que você tinha naquele momento. Talvez olhando de fora, olhando agora, com a clareza que você tem hoje, você consiga ver que cometeu erros, que poderia ter feito escolhas diferentes, que havia sinais que você ignorou, mas naquele momento, com tudo que você estava vivendo, com tudo que você estava sentindo, com tudo que você sabia, você fez o melhor que podia. E você merece perdão, você merece compaixão. Não de mim, não de ninguém de fora, mas de você mesma. Você precisa olhar para si mesma com a mesma compaixão que você olharia para uma amiga querida que estivesse passando pela mesma situação. Você diria para essa amiga que ela é burra, que ela é culpada, que ela deveria ter sabido melhor? Claro que não. Você teria compaixão por ela. Você entenderia que ela estava fazendo o melhor que podia. Você a apoiaria. Então, por que você não faz o mesmo por você? Então, aqui vai mais uma técnica poderosa. Eu quero que você feche os olhos
e visualize a versão de você que estava naquela situação dolorosa. Visualize você naquele momento, com toda a dor, com toda a confusão, com toda a vulnerabilidade que você estava sentindo. E agora eu quero que você, a versão atual de você, mais forte, mais sábia, se aproxime dessa versão passada e a abrace. E diga para ela: eu te perdoo. Você fez o melhor que podia. Você não sabia o que eu sei agora. Você não tinha a força que eu tenho agora. E tá tudo bem. Deus te perdeu. Eu te amo. Eu tô aqui por você. E eu sei que isso pode parecer estranho. Pode parecer exagerado, mas eu te garanto que quando você faz esse exercício de auto-perdão, quando você realmente se permite ter compaixão por si mesma, algo profundo se cura dentro de você, você para de se punir, você para de carregar essa culpa pesada e você se liberta de mais uma camada de dor que estava te impedindo de seguir em frente. Agora, vamos falar sobre algo que é extremamente importante, mas que muitas pessoas negligenciam. E isso é sobre reconstruir sua identidade depois de uma ferida profunda. Porque, olha, quando alguém te machuca profundamente, especialmente se foi alguém muito próximo, alguém quem você amava, alguém em quem você confiava, isso não afeta apenas suas emoções, isso afeta sua identidade. Isso afeta como você se vê, como você se define, como você se relaciona com o mundo. Se você estava num relacionamento de longo prazo e esse relacionamento terminou de forma dolorosa, você pode ter perdido não apenas o parceiro, mas também a identidade de ser esposa, de ser parte de um casal, de ter aquela vida que você construiu junto. E isso pode gerar uma crise de identidade profunda. Você pode se pegar pensando: quem eu sou agora? O que eu faço agora? Como eu reconstruo minha vida? E essa crise de identidade, embora seja dolorosa, na verdade é uma oportunidade incrível. É uma oportunidade de você se redescobrir, de você se reconectar com partes de você que talvez tenham ficado adormecidas durante o relacionamento, de você explorar novos interesses, novos hobbies, novas paixões, de você se reinventar. Então, em vez de ver essa fase como uma perda apenas, tenta ver também como uma oportunidade de você responder à pergunta: quem eu quero ser daqui para frente? Que tipo de vida eu quero construir? Que tipo de relacionamentos eu quero ter? Quais são meus valores? Quais são minhas prioridades? O que realmente importa para mim? E quando você começa a responder essas perguntas de forma consciente e intencional, quando você começa a reconstruir sua identidade, não baseada em alguém ou em um relacionamento, mas baseada em quem você realmente é, em seus valores, em suas paixões e seus sonhos, você se torna muito mais forte. Você se torna muito mais inteira, você se torna muito mais dependente de validação externa. E sabe o que acontece? Quando você se torna essa versão mais forte e inteira de você mesma, você naturalmente atrai relacionamentos mais saudáveis. Porque agora você não está buscando alguém para te completar. Você não está buscando alguém para preencher um vazio. Você está completa por si mesma. E você está aberta para compartilhar sua vida com alguém que te some, que te valorize, que te respeite. Mas você não precisa dessa pessoa para ser feliz. E olha, tem algo que eu preciso te dizer e que talvez seja difícil de ouvir. Mas é absolutamente crucial que você entenda isso. Você não pode controlar as ações de outras pessoas. Você não pode controlar se alguém vai te machucar ou não. Você não pode controlar se alguém vai te trair, te abandonar, te decepcionar. Mas você pode controlar como você responde. Você pode controlar como você lida com a situação. Você pode controlar se você vai permitir que aquilo te destrua ou se você vai usar aquilo para crescer. E quando você entende isso, quando você
realmente internaliza que você tem poder sobre suas respostas, mesmo quando você não tem poder sobre as ações dos outros, você se liberta de uma forma profunda, porque você para de se ver como vítima das circunstâncias. Você para de se ver como impotente e você começa a se ver como alguém que tem agência, que tem poder, que tem a capacidade de moldar sua própria vida, independentemente do que os outros fazem ou deixam de fazer. Agora, eu quero falar sobre algo que é extremamente importante, mas que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. E isso é sobre o fato de que algumas pessoas simplesmente não vão mudar. Algumas pessoas não vão reconhecer o erro. Algumas pessoas não vão se desculpar. Algumas pessoas não vão te dar o fechamento que você está buscando. Porque a gente quer justiça. A gente quer que a pessoa reconheça o que fez. A gente quer ouvir um pedido de desculpas sincero. A gente quer que a pessoa entenda a dor que causou. E quando isso não acontece, a gente pode ficar presa esperando por algo que nunca vai vir. Então eu preciso te dizer algo que pode ser libertador. Você não precisa do reconhecimento da outra pessoa para seguir em frente. Você não precisa de um pedido de desculpas para se curar. Você não precisa que a outra pessoa valide sua dor para que sua dor seja real. Você pode se curar. Você pode seguir em frente, você pode reconstruir sua vida completamente independente de qualquer ação ou reconhecimento da pessoa que te machucou. E quando você entende isso, quando você para de esperar por algo que pode nunca vir, você se liberta. Você tira o poder da outra pessoa sobre você, você assume o controle da sua própria cura. E você pode seguir em frente, não porque a outra pessoa te deu permissão, não porque a outra pessoa reconheceu o erro, mas porque você decidiu que merece seguir em frente, que merece ser feliz, que merece paz. Agora, tem uma coisa que eu vejo acontecer com muita frequência e que é extremamente prejudicial. E isso é quando a pessoa machucada desenvolve uma mentalidade de que todos são iguais, de que não dá para confiar em ninguém, de que todo mundo vai te machucar, eventualmente. E eu entendo completamente de onde vem essa mentalidade. É um mecanismo de defesa. É uma forma de tentar se proteger de ser machucada novamente. Mas o problema é que quando você adota essa mentalidade, quando você generaliza sua experiência negativa para todas as pessoas e todos os relacionamentos futuros, você está, na verdade, se condenando a uma vida de solidão e desconfiança. Você está fechando seu coração para a possibilidade de conexão, de amor, de relacionamentos saudáveis, porque você está com tanto medo de ser machucada novamente que você prefere não se arriscar. E eu entendo esse medo. Eu entendo essa vontade de se proteger. Mas eu preciso te dizer que viver com o coração fechado não é proteção, é prisão. É você se privando de uma das experiências mais bonitas e significativas da vida humana, que é a conexão genuína com outras pessoas. Então, sim, você foi machucada. Sim, alguém quebrou sua confiança. Mas isso não significa que todas as pessoas vão fazer o mesmo. Existem pessoas boas por aí. Existem pessoas que vão te valorizar, que vão te respeitar, que vão te amar da forma que você merece. Mas você só vai encontrar essas pessoas se você tiver coragem de manter seu coração aberto, de confiar novamente, de se arriscar novamente. E olha, confiar novamente depois de ter sido profundamente machucada não é ingenuidade, não é ser boba, não é não ter aprendido a lição. Confiar novamente é coragem. É você dizendo, sim, eu fui machucada, mas eu não vou permitir que essa experiência me transforme numa pessoa fechada, amarga, desconfiada. Eu vou manter meu coração aberto. Mas agora eu tenho fronteiras mais firmes. Agora eu presto mais atenção aos sinais. Agora eu me valorizo mais.
Agora eu não aceito qualquer coisa. Então você pode confiar novamente, mas de forma mais sábia. Você pode se abrir novamente, mas de forma mais consciente. Você pode amar novamente, mas de forma mais equilibrada, sem perder a si mesma no processo. E sabe o que é interessante? Quando você faz todo esse trabalho de cura, quando você processa suas feridas adequadamente, quando você estabelece fronteiras firmes, quando você reconstrói sua autoestima, quando você se reconecta com quem você realmente... Você desenvolve uma espécie de radar emocional muito mais apurado. Você começa a identificar muito mais rápido comportamentos problemáticos, você começa a perceber sinais de alerta que antes você ignorava. Você começa a confiar mais na sua intuição. E isso te protege, não de forma paranoica, não de forma que te impede de viver, mas de forma saudável. Você se torna seletiva. Você se torna criteriosa. Você não aceita qualquer pessoa na sua vida. Você não aceita qualquer tipo de tratamento. E isso não é ser difícil. Isso não é ter padrões altos demais. Isso é simplesmente se valorizar. Porque, olha, você é valiosa, você é importante, você merece ser tratada com respeito, com carinho, com consideração. Você merece estar em relacionamentos onde você se sente segura, onde você se sente valorizada, onde você pode ser autêntica. E qualquer relacionamento que não te oferece isso, não merece estar na sua vida. E eu sei que a sociedade muitas vezes nos passa mensagens diferentes, nos diz que a gente tem que ser compreensiva, que a gente tem que dar chances, que a gente tem que ser paciente, que a gente tem que aceitar as imperfeições dos outros. E sim, claro que ninguém é perfeito. Claro que todos cometemos erros. Claro que relacionamentos saudáveis exigem compreensão e paciência, mas existe uma diferença enorme entre aceitar imperfeições normais e aceitar comportamentos abusivos, desrespeitosos, tóxicos. Existe uma diferença enorme entre ser compreensiva e ser capacho. Existe uma diferença enorme entre dar uma segunda chance para alguém que genuinamente reconheceu o erro e está trabalhando para mudar, e dar infinitas chances para alguém que continua te machucando repetidamente sem nenhuma mudança real. E você precisa aprender a fazer essa distinção. Você precisa aprender a diferenciar o que é uma imperfeição humana normal, que pode ser trabalhada num relacionamento saudável, e o que é um comportamento problemático, que indica que aquela pessoa não está pronta para um relacionamento saudável, ou simplesmente não é a pessoa certa para você. Agora, eu quero falar sobre algo que pode ser controverso, mas que eu acho absolutamente necessário abordar. E isso é sobre a ideia de que você precisa perdoar para seguir em frente. Porque, olha, eu já mencionei isso antes, mas quero aprofundar um pouco mais porque é um tema que gera muita confusão e muita culpa desnecessária. A nossa sociedade, especialmente para nós mulheres, coloca uma pressão enorme para que a gente perdoe. A gente ouve isso o tempo todo. Perdoar é libertador. Perdoar é para você, não para outra pessoa. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. E olha, eu entendo de onde vêm essas frases. Eu entendo a intenção por trás delas, mas o problema é que elas simplificam demais uma questão muito complexa e acabam gerando culpa em pessoas que já estão sofrendo. Porque quando você ouve que precisa perdoar para seguir em frente e você não consegue perdoar, você começa a achar que tem algo de errado com você. Você começa a se culpar por não conseguir perdoar. Você começa a achar que está presa porque não consegue perdoar. E isso adiciona mais uma camada de sofrimento em cima de tudo que você já está sentindo. Então eu quero deixar muito claro. Você não precisa perdoar para se curar. Você não precisa perdoar para seguir em frente. O que você precisa é processar a dor
estabelecer fronteiras, reconstruir sua vida. E se o perdão vier naturalmente como resultado desse processo, ótimo, mas se não vier, tudo bem. Isso não significa que você está errada. Isso não significa que você não se curou. Isso não significa que você está presa. Existem situações em que o perdão simplesmente não é apropriado. Situações de abuso grave, de traumas profundos, de comportamentos absolutamente inaceitáveis. E nesses casos, exigir que a vítima perdoe é, na verdade, uma forma de revitimização. É colocar sobre a vítima a responsabilidade de resolver emocionalmente algo que não foi culpa dela. Então, em vez de focar em perdoar ou não perdoar, foca em se libertar da carga emocional negativa. Foca em não permitir que a situação continue te controlando. Foca em reconstruir sua vida. E se o perdão fizer parte desse processo para você, ótimo, mas se não fizer, você não precisa se forçar. Você não precisa se culpar. Você pode se curar e seguir em frente sem perdoar. Agora eu quero abordar um último aspecto que é extremamente importante. E esse aspecto é sobre gratidão. E eu sei que você pode estar pensando, gratidão? Como assim gratidão por ter sido machucada? E não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você ser grata por ter sido machucada. Eu não estou dizendo que foi bom o que aconteceu com você. O que eu estou dizendo é que mesmo nas situações mais dolorosas, mesmo nas experiências mais traumáticas, existem coisas pelas quais você pode ser grata. Talvez você possa ser grata por ter descoberto a verdade, por pior que ela seja, porque agora você pode tomar decisões baseadas na realidade e não em ilusões. Talvez você possa ser grata pelas pessoas que te apoiaram durante esse período difícil. Talvez você possa ser grata pela força que você descobriu que tinha. Talvez você possa ser grata pelos aprendizados que você extraiu da situação. E praticar gratidão, mesmo em meio à dor, tem um efeito muito poderoso no seu cérebro e nas suas emoções. Porque quando você foca no que sejam coisas pequenas, você está treinando seu cérebro para procurar o positivo em vez de focar apenas no negativo. Você está criando um equilíbrio emocional mais saudável. Você está abrindo espaço para emoções positivas coexistirem com a dor que você está sentindo. E isso não significa negar a dor, não significa fingir que está tudo bem, significa simplesmente reconhecer que mesmo em meio à escuridão existem pontos de luz, e quando você consegue enxergar esses pontos de luz, quando você consegue se conectar com eles, você encontra forças para continuar caminhando, para continuar se curando sua vida. Então, olha, eu sei que foi muita informação. Eu sei que foi intenso. Eu sei que talvez você esteja se sentindo um pouco sobrecarregada com tudo que eu compartilhei aqui. Mas eu preciso que você entenda que tudo isso que eu te falei não é teoria vazia. Não são apenas palavras bonitas. São ferramentas práticas, baseadas em ciência, em psicologia, em anos de experiência clínica, que realmente funcionam quando você as aplica. Eu não estou dizendo que vai ser rápido. Curar feridas emocionais profundas é um processo, é um caminho. Tem dias que você vai se sentir forte, que vai sentir que está progredindo, e tem dias que você vai se sentir fraca, que vai sentir que está regredindo, e está tudo bem. Isso é normal. Isso faz parte do processo. O importante é que você continue caminhando, que você não desista, que você se comprometa com a sua cura, que você se comprometa com a sua felicidade, que você se comprometa em reconstruir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque, olha, você merece ser feliz, você merece paz, você merece amor, você merece relacionamentos saudáveis, você merece uma vida plena. E nada do que aconteceu com você
por mais doloroso que tenha sido, muda isso. Você continua sendo valiosa. Você continua sendo merecedora. Você continua sendo capaz de construir uma vida linda. E eu quero que você saiba que eu acredito em você. Eu acredito na sua capacidade de se curar. Eu acredito na sua força. Eu acredito que você pode superar isso. Eu acredito que você pode reconstruir sua vida de uma forma ainda mais bonita do que era antes. Porque agora você tem sabedoria, agora você tem ferramentas, agora você se conhece melhor. Agora você sabe o que você quer e o que você não quer. Agora você tem fronteiras mais firmes. Agora você se valoriza mais e quando você junta tudo isso, quando você aplica tudo que você aprendeu, você se torna uma versão de você mesma que é absolutamente incrível. Uma versão que é forte, mas também vulnerável. Uma versão que é sábia, mas também aberta para novas experiências. Uma versão que foi machucada, mas não permitiu que isso a definisse. Uma versão que carrega cicatrizes, mas também carrega esperança. Então eu quero terminar te dizendo isso. Não importa o que aconteceu com você. Não importa quem te machucou. Não importa quão profunda é a ferida. Você pode se curar. Você pode seguir em frente. Você pode ser feliz novamente. Você pode amar novamente. Você pode confiar novamente. Você pode construir relacionamentos lindos e saudáveis. Você pode ter a vida que você sempre sonhou. Mas para isso, você precisa fazer o trabalho. Você precisa ter coragem de enfrentar suas feridas. Você precisa ter coragem de processar sua dor. Você precisa ter coragem de estabelecer fronteiras. Você precisa ter coragem de se valorizar. Você precisa ter coragem de manter seu coração aberto mesmo depois de ter sido machucada. E eu sei que isso exige coragem, eu sei que isso exige força, mas eu também sei que você tem essa coragem, você tem essa força, porque você já sobreviveu a tanta coisa, você já passou por tanta dor e você ainda está aqui. Você ainda está buscando respostas. Você ainda está querendo melhorar. Você ainda está lutando pela sua felicidade. E isso, minha querida, isso é prova da sua força. Isso é prova da sua resiliência. Isso é prova de que você é muito mais forte do que você imagina. Então confia em você. Confia no processo. Confia que você vai conseguir, porque você vai... Eu tenho certeza disso. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Existem milhares de mulheres passando pela mesma coisa que você. Existem milhares de mulheres que já passaram por isso e conseguiram se curar. E você também vai conseguir. Você também vai chegar do outro lado. Você também vai olhar para trás um dia e vai se orgulhar imensamente de tudo que você superou, de tudo que você aprendeu, de tudo que você se tornou. Então respira fundo, seca essas lágrimas. Levanta a cabeça e dá o primeiro passo na direção da sua cura, porque você merece, você sempre mereceu. E agora você tem as ferramentas para fazer isso acontecer. Agora é com você, agora é a sua hora, agora é o seu momento de se libertar, de se curar, de reconstruir, de renascer. E eu vou estar aqui criando mais conteúdos, trazendo mais ferramentas, te apoiando nessa jornada. Então não esquece de ficar por perto, de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a gente está só começando. A gente tem muito mais para conversar, muito mais para aprender, muito mais para crescer juntas. E antes de eu me despedir, eu quero te fazer uma última pergunta. Depois de tudo que você ouviu aqui hoje, qual vai ser o seu primeiro passo? O que você vai fazer hoje e agora para começar o processo de se libertar de quem te feriu? Pensa nisso. E se você quiser,
compartilha nos comentários. Porque quando você coloca em palavras, quando você declara sua intenção, você está se comprometendo, você está dando o primeiro passo concreto na direção da sua cura. E lembra, cada jornada começa com um único passo. Não precisa ser um passo gigante. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser um passo na direção certa. E depois mais um. Depois mais um. E antes que você perceba, você vai ter caminhado uma distância enorme. Você vai ter se transformado completamente. Você vai ter se curado. Então vai. Começa agora. Não espera até amanhã. Não espera até segunda-feira. Não espera até você se sentir pronta, porque a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronta. Você só vai se sentir pronta depois que você começar, depois que você der o primeiro passo, depois que você começar a ver os primeiros resultados. E eu prometo para você que vale a pena, eu prometo que do outro lado dessa dor existe uma versão de você que é livre, que é leve, que é feliz, que é plena. E essa versão está te esperando, está te chamando, está te convidando para dar esse primeiro passo na direção dela. Então não desiste de você, não desiste da sua felicidade, não desiste da possibilidade de ter uma vida linda, plena, cheia de amor e conexões verdadeiras, porque você merece tudo isso. E você é capaz de conquistar tudo isso. Você é capaz de conquistar em si mesma e dar o primeiro passo. E olha, eu vou te contar um segredo. Sabe qual é a melhor vingança contra quem te machucou? Não é fazer com que essa pessoa sofra. Não é provar que você está bem nas redes sociais. Não é encontrar alguém melhor só para fazer ciúmes. A melhor vingança é você ser genuinamente feliz. É você reconstruir sua vida de uma forma tão linda, tão plena, tão autêntica, que você nem sequer pensa mais naquela pessoa. É você estar tão bem consigo mesma, tão em paz, tão realizada, que o que aconteceu no passado se torna apenas uma memória distante que não tem mais poder sobre você. E quando você chega nesse lugar, quando você alcança esse nível de cura, de paz, de felicidade genuína, você percebe que a melhor coisa que poderia ter acontecido foi você ter se libertado daquele relacionamento, daquela situação, daquela pessoa. Você percebe que o que você pensava que era o fim, na verdade, era um novo começo. Que o que você pensava que era uma perda, na verdade, era uma libertação. Então confia no processo, confia no tempo, confia em você, porque você está exatamente onde precisa estar. E tudo o que aconteceu com você, por mais doloroso que tenha sido, está te preparando para algo melhor, está te ensinando, está te fortalecendo, está te transformando na mulher incrível que você está destinada a ser. E eu não posso esperar para ver a mulher que você vai se tornar depois que você aplicar tudo que aprendeu aqui hoje. Eu não posso esperar para ouvir a sua história de superação. Eu não posso esperar para ver você florescendo, brilhando, vivendo a vida plena que você sempre mereceu. Então vai, minha linda, vai viver, vai se curar, vai se libertar, vai ser feliz, porque você merece. Você sempre mereceu. E agora você tem tudo o que precisa para fazer isso acontecer. O resto é com você. E eu sei que você vai arrasar. Eu acredito em você. Agora você só precisa acreditar em você também.